O meia-atacante Taison deu a última cartada em seu objetivo de voltar ao Internacional. Prestes a retornar ao PAOK da Grécia, onde poderá assinar uma renovação contratual, o jogador concedeu uma entrevista para o Globo Esporte, onde abriu o coração, falou sobre o desejo de voltar ao Inter, quase se oferecendo ao clube gaúcho e deu detalhes sobre os momentos conturbados que teve em sua saída, o episódio da greve dos jogadores, a discussão pública e as ofensas feitas em uma live ao presidente Alessandro Barcelos. Taison também afirmou que tem ligações com o atual elenco e falou sobre a sua relação com o diretor técnico do clube, D'Alessandro. A gente fala sobre tudo isso e o desejo de Taison de voltar e a possibilidade disso acontecer agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre Taison, porque ele concedeu uma entrevista pro pessoal do Globo Esporte. E nessa entrevista, o Taison deu a sua última cartada para voltar ao Internacional, o que é o seu objetivo, e isso fica bem claro ao a gente ouvir o Taison falar. E eu digo que é a última cartada porque na próxima semana o Taison retorna para Atenas, onde vai se reapresentar no PAOK da Grécia, que é o clube que ele tem jogado nestas duas últimas temporadas. O contrato dele com o PAOK da Grécia vai até o final deste mês de junho e ele já tem proposta na mesa para a renovação contratual. O próprio jogador admite que a prioridade e a preferência é para renovar o contrato com o PAOK, que é um clube que abraçou ele em um momento importante, que é um clube do qual ele está feliz, tem uma boa ligação, mas ele de alguma forma está atrasando essa assinatura pelo seu desejo de voltar ao Inter. Logo, esta entrevista pode ter sido a última cartada de Taison, tendo como ideia um retorno ao Internacional. Porque, claro, as coisas que o Taison falou, elas vão repercutir, vão se criar um debate, e aí o Inter pode ou não voltar atrás na sua decisão, que é a de não contratar o jogador, tá? A primeira pergunta, antes ele foi perguntado a respeito da sua passagem no PAOK, como que tá a sua situação, se ele vai renovar o contrato por lá, e aí ele foi perguntado se ele gostaria de voltar ao Internacional. Olhem a resposta do Taison. Eu nunca falaria não ao Internacional, porque tenho um carinho pelo clube e pelos torcedores. Eu sei que tem muitas pessoas que pedem para eu voltar, mas não pode ser só eu também a querer voltar. As pessoas têm que me querer também, e eu entendo muito bem, porque teve muitas coisas que aconteceram na minha volta ao Inter. Eu sei o que eu fiz. Aqui o Taison primeiro admite que entende o porquê. As pessoas do Inter talvez não queiram que ele volte, né? Ou não deem tanto esforço para um retorno do Taison, mas que por ele nunca diria não. E ele gostaria de voltar, ele deixa isso bastante claro. Aí a entrevista, ela vai para alguns períodos, alguns momentos conturbados dessa última passagem do Taison, como por exemplo o episódio da greve dos jogadores, lá em 2022, onde o grupo de atletas resolveu que não ia treinar em função de atrasos nos direitos de imagem. E o Taison diz que, na verdade, sobrou para ele, porque não era só eu que estava dentro do vestiário quando isso aconteceu. E eu tive que lidar com isso porque eu era capitão naquele momento. Nós tínhamos cerca de 30 jogadores sentados no vestiário, e aí não queriam treinar e tudo bem. Eu, como capitão, falei, é isso que vocês querem? Todos concordaram e falaram, nós vamos fazer porque isso e aquilo. E eu falei, tudo bem, mas infelizmente sobrou pro Taison. E eu tive que aguentar isso. Me deixou muito triste porque eu jamais iria fazer. Jamais eu não iria treinar no clube. Eu voltei para ajudar o Inter. Eu voltei para jogar no clube do meu coração. Eu nunca iria fazer uma greve para não treinar e para sair na imprensa que o Taison fez isso, o Taison fez aquilo. Jamais. Mas infelizmente isso aconteceu e algumas pessoas acreditam que fui eu que fiz. Outras pessoas sabem a verdade do que aconteceu.
De novo, e desde aquele episódio, o Tyson, todas as manifestações, ele tira o seu corpo em relação a esta decisão que o grupo tomou de não treinar, dizendo que ele não foi o líder da greve, sendo que foi ele o interlocutor do grupo de jogadores com a direção, o principal interlocutor, pelo menos, entre o grupo de jogadores e a direção na época ficou bastante magoada em relação a isso, tá? Mas o Tyson disse que ele não queria fazer. E essa é a posição dele a respeito daquele assunto ainda de 2022 que repercute. E ele disse, e foi perguntado sobre o episódio da saída dele, onde depois de ter o seu contrato rescindido, em uma live na Twitch com o streamer, o Paivinha, o Tyson proferiu ofensas ao presidente Alessandro Barcelos. Ofensas em russo. Era uma brincadeira na live, falar, se tu quisesse falar alguma coisa pro presidente Barcelos em russo, o que tu falaria? E ele começou a falar russo, a gente pegou a gravação, traduziu em russo, e eram ofensas pesadíssimas ao presidente Alessandro Barcelos. Ele foi perguntado se ele já falou e já se acertou com o presidente Alessandro Barcelos em relação a isso, tá? E ele disse: eu falei uma vez só com o presidente depois do episódio. Na verdade, eu errei em ter falado, mas eu estava muito, muito triste, porque recebi a notícia de que não iria mais fazer parte do elenco. Isso me pegou de surpresa porque eu sabia que tinha condições de ajudar. Foi um ano difícil, onde eu tive perdas na família, meu pai, meu irmão, tudo isso de maneira seguida, isso foi muito forte. O problema da greve que me acusaram. Eu, infelizmente, falei coisas que não deveria ter falado. Então, o presidente sabe do carinho que eu tenho por ele. A gente conversou antes de eu voltar, antes de eu sair do Shakhtar, eu conversava direto com ele. Mas foi um erro meu ter acusado ele, ter xingado ele em live, ao vivo. Eu errei, assumo o meu erro. Há muito tempo que eu não falo com ele, há muito tempo que eu não tenho contato com ele. Até porque eu deixo ele trabalhar. Tenho um carinho imenso pelo presidente e ele sabe disso. E aí depois ele foi perguntado: se o presidente ligar, você atende na hora? E o Tyson respondeu: ele sabe, ele tem o meu contato, se ele precisar sabe onde me encontrar. Dizendo que é só o presidente ligar para ele que ele atende, mas que ele já não tem mais tanto esse contato próximo. E aí, o que eu tenho de informação, tá? É claro que o presidente ficou bastante indignado com aquela postura do Tyson. Eles se acertaram, eles se conversaram, o que não significa que o presidente quer trabalhar com o Tyson de novo. Perdoou, não, entendi, tá de cabeça quente, beleza. Mas não significa que queira trabalhar com ele de novo. E isso vem de mais pessoas do Internacional, tá? Ele foi perguntado se manteve contato com alguém do Inter. E aqui tem um ponto importante, eu acho, tá? No assunto Tyson, que ele diz que fala bastante com o Alan Patrick, que o Alan Patrick foi amigo dele no Shakhtar, e que inclusive o Alan Patrick convidou ele, Tyson, para ir ao jogo contra a equipe do Bahia, no estádio Beira-Rio. E ele foi no Beira-Rio. E aí uma questão, que vocês viram imagens dos bastidores, né, do Beira-Rio. 2 jogadores, Alisson e Rafinha, foram ao Beira-Rio convidados para assistir o jogo e foram convidados para ir no vestiário. Pô, dá um abraço na galera ali. Quando tem jogadores convidados que são colorados, normalmente isso acontece. O Tyson não foi chamado para ir no vestiário. O Tyson não foi chamado para ir no vestiário do Inter. Alisson e Rafinha, sim, pelo menos não teve imagem. Eu tava lá, eu não vi o Tyson no vestiário do Internacional. Ele pode depois ter se encontrado com os jogadores na saída, beleza, mas não vi ele no vestiário do Internacional. Acho que esse é um indício importante. E ele foi perguntado sobre a relação que ele tem com o D'Alessandro. E ele diz: faz muito tempo que eu não falo com o D'Alessandro, há muito tempo mesmo, porque agora ele está de diretor do clube e eu sei como é trabalhar como diretor. Torço muito por ele, não só por ele, pelo Roger. E aí ele, enfim, diz que o contato que ele tem de proximidade com o D'Alessandro não tem sido tão grande nos últimos dias. E assim, a posição do Inter, ela é quase unânime, tá? Do presidente, passando pelo vice-futebol, pelos dirigentes, o próprio D'Alessandro, eles não estão interessados no retorno do Tyson. Não estão. O Tyson tem a última cartada dele de querer voltar para o Internacional, o que não deve acontecer, porque o Inter não quer o retorno do Tyson. Agora o Tyson deve assinar um contrato com o PAOK da Grécia, pelo menos é esse o indicativo que ele deu nessa entrevista. Mas uma entrevista interessante onde o Tyson abriu seu coração sobre a vontade de voltar ao Internacional, sobre os episódios conturbados que ele viveu no período que esteve aqui e sobre o seu atual momento e atual desejo de retornar ao seu clube do coração. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!